Nós iremos iniciar esse vídeo com a revisão do capítulo 3. Capítulo 3, Crescente Fértil, Mesopotâmia e Egito. Antes de começarmos a falar sobre o capítulo 3, que é a Crescente Fértil, primeiro nós iremos relembrar um conteúdo que a gente viu anteriormente, que foi falando sobre os primeiros agrupamentos humanos. Nos primeiros agrupamentos humanos, vimos que as pessoas viviam nômades e sedentários. Então, a partir do momento que os primeiros grupos humanos passaram de nômades para sedentários, que começaram a surgir as primeiras civilizações, que são elas: Mesopotâmia e Egito. Então, vamos começar entendendo primeiro o conceito de civilização. Civilização é a sociedade na qual nem todos os habitantes eles estão envolvidos, seja na agricultura, na cultura, na economia ou nas questões sociais. O conceito de civilização também pode estar relacionado a grupos de pessoas que possuem coisas em comum. E também, um fator importante é que o conceito de civilização também tem a ver com a questão do domínio do sistema cultural. Agora nós iremos entender o que significa crescente fértil. Crescente fértil tem a ver com os rios, E esses rios, onde naquela época proporcionaram a fertilidade e com que as primeiras civilizações conseguissem se desenvolver na agricultura, no domínio do fogo e na organização política. Então, por isso que eu coloquei aqui, crescente fértil tem a ver com os rios que facilitaram o surgimento das primeiras civilizações. Mesopotâmia, que significa região entre rios, e os rios são o rio Tigre e Eufrates, e o Egito, que é a área que se desenvolve em torno do rio Nilo. Então, esses são os rios que contribuíram para o surgimento dessas civilizações. Esses rios trouxeram a crescente fértil, como eu falei para vocês anteriormente, que foi todo esse desenvolvimento na questão agrícola, fazendo com que os povos deixassem de ser nômades para ser sedentários e começassem a possuir moradia fixa. Porém, eles passaram por alguns empecilhos, tiveram que enfrentar alguns problemas com as questões das enchentes que ocorriam bastante desses rios, principalmente o rio Tigre e Eufrates, que as cheias eram mais irregulares, ao contrário do rio Nilo. Acontecia enchentes, mas não eram tanto irregulares. Então, tudo que eles faziam, infelizmente, acabavam sendo desfeito. Só que trouxe o lado positivo. Qual foi o lado positivo? Desenvolvimento da tecnologia. Aí, a partir daí, eles começaram a construir grandes obras, principalmente a Mesopotâmia. Começaram a construir barragens e diques. E ainda houveram uma contribuição muito grande nessas áreas. Aqui, a matemática, a engenharia e a física. Aí, outro fator importante também que preciso lembrar é que a Mesopotâmia criou o calendário, criou a forma de escrita, que mais para frente eu iria explicar melhor, e entre outros fatores que contribuíram, então, até que contribuía, para a característica da nossa atualidade. Agora nós iremos falar sobre a sociedade, a política, a economia e a questão cultural da Mesopotâmia e Egito. Então vamos começar com a sociedade. Ambas eram hierarquizadas. O que isso significa? Que existia um poder maior para um poder menor.
Então, tanto o Egito Antigo quanto a Mesopotâmia, elas possuíam essa hierarquização na sua formação da sociedade. No Egito Antigo, aí tinha o faraó e a sua família, que era o poder maior, né, o central. Aí vinha na sequência sacerdotes, funcionários do governo, militares e escribas, camponeses e escravos. Na Mesopotâmia, o rei, aqui a nobreza. Na nobreza, a nobreza se enquadrava os sacerdotes, os militares, escribas e também comerciantes. Aí camponeses e escravos. O papel da mulher nessas sociedades eram diferentes. No Egito Antigo, a mulher ela já tinha uma posição social um pouco mais importante, se a gente for comparar com o papel da mulher na civilização da Mesopotâmia. Por quê? No Egito, a mulher ela poderia ter propriedades, comercializar produtos e também herdar o trono. E tinha algo que era bem comum no Egito Antigo, é o casamento consanguíneos, ou seja, entre parentesco, principalmente na família do faraó. Isso era muito comum entre eles. E isso era considerado algo divino, casamento entre irmãos e outros parentescos. Na Mesopotâmia, né, como tinha falado anteriormente, o papel da mulher já era um pouco diferente. Ela já era submissa ao pai, ao marido ou ao irmão, ou seja, a figura de um homem. Partindo para as questões políticas e econômicas, a Mesopotâmia ela era uma civilização autônoma. O que isso quer dizer? Ela era formada por cidades-estados, o que significa que a Mesopotâmia, por ser formados por vários povos, como sumérios, acadianos, assírios, acaudes, entre outros, então existia essa divisão de cidades-estados, né? Então, cada povo desses, eles queriam manter um determinado domínio e poder. E o que acontecia muito para a Mesopotâmia se tornar autônoma era conflitos entre eles e povos chegar a dominar o outro. Algo diferente do Egito. O Egito era dividido em Alto e Baixo Egito, mas a forma política já era bem mais organizada. E o que fez acontecer a unificação do Alto Egito e do Baixo Egito foi exatamente Menes. Foi ele quem unificou, sendo considerado aí o primeiro faraó por volta de 3.000 a.C. Porém, ele não tem tanto reconhecimento e tanta posição, né, histórica quanto outros faraós. Mas foi ele quem conseguiu unificar o Alto e Baixo Egito, tornando-se apenas o Egito, né, o Egito Antigo. Agora a gente vai para as questões culturais. Nas questões culturais, ambas as civilizações, né, na questão religiosa, elas eram politeístas. Só que existia a diferença em relação ao domínio do poder. Na Mesopotâmia, o rei era o chefe político e religioso e considerado um escolhido pelos deuses para ser representante deles na terra, né? Então, eles acreditavam em vários deuses, por ambas ser politeístas. Então, existia o deus da chuva, deus do sol, da lua, em ambas as civilizações, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. No Egito, o faraó ele era considerado um deus vivo e, né, ele era a reencarnação, vamos dizer assim, de um poder maior para dominar toda essa sociedade. Existia uma grande diferença também no Egito, porque no Egito o líder político, que também era considerado um deus, era dado o nome de teocracia.
Então ele era o líder político e ao mesmo tempo era considerado um deus. E existia também, na crença de vários deuses, entre os egípcios, a antroposomorfista. O que isso significa? Né? A crença de um deus onde era metade animal, metade humano. E a questão da morte no Egito, que ao contrário da Mesopotâmia, a questão da morte para o Egito era como se fosse uma passagem, né? Então existia todo um ritual, né, feito por eles, que ao contrário acontecia na Mesopotâmia. A pessoa quando falecesse, ele era cremado e colocado em um jarro, né? Não existia essa passagem e esse ritual que se tinha no Egito. E a questão da mumificação no Egito, que é algo que contribui para a questão da medicina, né, na atualidade. Para finalizar a nossa revisão, nós iremos falar sobre o Código de Hammurabi e sobre a escrita. Uma das mais antigas leis conhecidas é exatamente o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi foi escrito por volta de 1700 a.C. pelo babilônico Hammurabi. O Código de Hammurabi era uma lei que era determinada pelos deuses e ele tinha o princípio da lei do talião. Eu vou fazer a leitura interpretando o documento que se encontra no módulo de vocês para vocês entenderem melhor esse Código de Hammurabi. Aí ele diz o seguinte: se alguém fizer uma acusação a outrem, e o acusado for ao rio e pular neste rio, se ele afundar, seu acusador deverá tomar posse da casa do culpado. E se ele escapar sem ferimentos, o acusado não será culpado. E então aquele que fez a acusação deverá ser considerado à morte, deverá ser condenado à morte. Enquanto que aquele que pulou no rio deve tomar posse da casa que pertencia a seu acusador. Se alguém trouxer uma acusação de um crime frente aos anciões, e este alguém não trouxer provas, se for pena capital, este alguém deverá ser condenado à morte. Se alguém roubar gado ou ovelhas, ou uma cabra, ou asno, ou porco, se este animal pertencer a um deus ou à corte, o ladrão deverá pagar 30 vezes o valor do furto. Se tais bens pertencerem a um homem libertado que serve ao rei, esse alguém deverá pagar 10 vezes o valor do furto. E se o ladrão não tiver com o que pagar seu furto, então ele deverá ser condenado à morte. Então, esses trechos que eu acabei de ler para vocês, ele é do próprio Código de Hammurabi, que foi criado em 1700 a.C., como eu tinha falado anteriormente. E ele tem como princípio a lei do retorno, né? Aquela questão que popularmente a gente faz, aqui se faz, aqui se paga, ou se alguém fizer algo para você, você deve reivindicar da mesma moeda. Popularmente seria mais ou menos essa a ideia. Então o Código de Hammurabi é algo, vamos dizer assim, culturalmente muito importante, que foi criado e que também acabou sendo contribuído para o surgimento de outras leis na atualidade. Agora nós iremos falar sobre a escrita. Então a gente tem o surgimento, né, da escrita, nessa época que surgem as primeiras civilizações, que são a escrita cuneiforme da Mesopotâmia e a hieroglífica do Egito. A cuneiforme, ela era gravada através de uma cunha, né? E a escrita era através de símbolos, né? Então, inicialmente, a escrita cuneiforme, que foi gravada em uma argila através da cunha, ela era inicialmente feita através de símbolos. Já no Egito, a escrita foi dado o nome de hieroglífica.
Então, o Egito desenvolveu a escrita hieroglífica, que é um termo de origem grega, que significa gravura sagrada. Aí, para fazerem esse registro, eles passaram a fabricar o papiro. E esse papiro era feito com caule de uma planta, que se encontrava na margem do rio Nilo. Essa escrita, a hieroglífica, era inicialmente composta por sinais que representavam os objetos concretos. Com o tempo, esses sinais passaram a ter significados e ideias. Então, passaram as sílabas e formaram alfabeto.